6,99 o quilo. Vitória Supermercados, barato todo dia. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá, muito bom dia, são 11 horas mais 4 minutos, nós estamos chegando para você no canal 38.1, também na Rádio ZLZN e nossas plataformas. Estou aqui e vou comandar junto com os meus amigos convidados aqui o nosso Poder e Opinião dessa quarta-feira, dia 5 de junho. Eu começo cumprimentando aqui a minha querida Rafaela, bom dia. Bom dia, Valtinho, bom dia, Pablo, bom dia, Jana. Falar que estamos começando mais uma quarta-feira e literalmente às quartas-feiras usamos rosa, né? Olha aí, ó. Literalmente. Só eu que tô não foi destoando. combinado, mas a metade da bancada está usando rosa. Mais da Entendeu? metade. Mais da metade. Não é Mas- outubro rosa, mas é. estamos de rosa. Vamos lá, que a gente tem muita notícia e, pelo visto, pelas nossas cores, a gente está bem alegre aqui, né? Muito bem. Meu querido Pablo, como estás? Opa, bom dia Walter, bom dia Rafa, bom dia Jana. É o seguinte, o segundo Walter ali não é rosa, é salmão. Ele tá A usando sua, Salmão. salmão, a tua. É? A tua é salmão. Ele é rosa, ele é Olha, rosa. isso é rosa. Só que é um Vamos mudar o grau do óculos do Pablo. Pablo Então- Daltônico, jornalista. Não, né? Não sou da altura. Muito bem. Mas assim, bem-vindos, um bom dia para vocês, telespectadores. Vamos lá nessa bancada, hein? Muito bem. Cores à parte, vamos para o que nos interessa, que é o nosso... Sim, estou segurando aqui, que é para apresentar a nossa querida amiga, o nosso Poder e Opinião. É enquanto você trocava de câmera, meu querido Negrão. Janaína, bom dia. Tudo bem, queridos? Bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa quarta-feira. Deus abençoe essa quarta-feira em todo mundo, em toda a cidade de Manaus, em todo o estado do Amazonas. Valtinho, Rafa, Pablo, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigada aí vocês todos pela audiência também aqui do Poder e Opinião. Vamos que vamos. Olha, parece assim que a Janaína já está conosco há umas semanas aí, né? Muito legal, muito bacana mesmo. É o segundo bom. dia aqui da Janaína conosco. Estreou ontem, na terça-feira, e vai compor conosco aí a nossa bancada dentro desse projeto novo da RND-TV, que tem como CEO o nosso querido Álvaro Corado. Aliás, o programa é uma criação dele, né? Nós estamos aqui conduzindo um projeto dele para esse projeto de comunicação que é muito bacana. Vamos para a nossa pauta? Preparados? Vamos que vamos. Vamos? Então vamos lá. Tem gente tomando cafezinho e tal, mas vamos trabalhar. Depois você toma um cafezinho. Olha só, STF gasta 200 mil Meu Deus. reais em diárias para a segurança de ministro nos Estados Unidos. Isso aconteceu no Réveillon. Eu vou jogar essa peteca aqui pro Pablo. 200 mil só com segurança, Pablito? Rapaz, eu acho que eu vou virar segurança do STF, né? Eu já Porque tô aí, ó, inscrito lá. 200 mil em diárias, o cara ganhava de 49 a quase 51 mil reais. Eu vou ser segurança do Alexandre de Moraes, olha. Isso foi no Réveillon? Foi alguns ministros que não foi revelada a identidade, né? A gente já sabe, né? Quando é coisa do STF, ninguém sabe quem ou o que foi feito. Só sabe o dinheiro que foi gasto, dinheiro público. Agora, o que diz a matéria aí? Foi gasto 200 mil com segurança? Isso. Está incluso passagem, está incluso... Enfim. Não, no caso, era só a diária. Segurança no exterior. Olha a justificativa deles. Segurança no exterior é muito mais cara do que a concessão de diárias.
e ressaltou a necessidade de proteger os ministros devido ao aumento de ataques e incidentes envolvendo autoridades fora do país. Ou seja, quando eles estão fora do país, vem algum brasileiro e critica eles ficam com medo, né? Ficam com raiva, porque não podem fazer nada. Lá fora, eles não têm o poder que eles têm aqui. Agora, minha querida Rafaela, segurança fora do Brasil ganha mais. Então, quer dizer que é melhor ser segurança lá nos Estados Unidos? Quando você viajar, você me leva como seu segurança? Poxa, eu tô querendo ser segurança, nesse caso. Mas, assim, o que a gente não vê aqui nessa notícia é uma justificativa da necessidade de segurança. No sentido, se fosse um evento, né, onde eles estivessem indo para o exterior representar o Brasil e tudo, se tivesse, uma pauta, se fosse uma oficial, pauta oficial, né? Bom, tudo bem que 200 mil é um valor exorbitante, mas teria um porquê. Mas, pelo visto, não tem justificativa do porquê dos seguranças, está dizendo que é por conta do aumento, né, de ataques às autoridades fora do país, porque isso remete ao caso que aconteceu com o Moraes e a família dele, né, que ele foi xingado por um empresário. E aí eu te pergunto, quer dizer que dentro do país eu acho que não precisa de segurança, porque todo mundo dentro do país já tem medo deles, né, então ninguém se atreve muito a xingar. Aí lá fora, que o pessoal não tá nem aí, mas acompanha a situação que tá acontecendo aqui no Brasil, aí começam a xingar e eles ficam desprotegidos e ficam com medo. Mas, assim, de 49 mil a 51 mil a diária, isso aí tá recebendo até mais do que, né, acho que o próprio valor bruto ali do ministro em si. Do que eles ganham, né, do provento deles, né? Então, assim, não justifica o que eles recebem e o valor que eles pagam para a segurança deles próprios, né? Então, assim, pelo que eu vejo, não tem uma justificativa, como a gente disse, não tem os nomes, né, dos ministros, tudo. Então, assim, quem vai pagar isso aqui no final? Somos nós. E aí isso justifica o tanto de imposto que está aumentando, isso justifica o aumento de várias coisas no nosso país, para justamente suprir essas lacunas que vai começar a acontecer aí na nossa economia. Janaína, você já passou o Réveillon nos Estados Unidos? Olha que eu vou lhe confessar que já, viu? Mas levou Tinha segurança de 50 mil? Eu, infelizmente, não sou... Não, infelizmente não. Não sou do STF. Infelizmente, dentro do que nós vemos hoje, né? Hoje nós temos um STF com total descrédito da sociedade. E isso é lamentável. A questão aqui que eu queria levantar é que os privilégios, não só do STF, mas da política de uma forma geral no nosso país, eles precisam acabar. Esses grandes privilégios precisam acabar. A gente paga altíssimos impostos para esses privilégios, quando a gente poderia utilizar esses impostos para uma educação, para um saneamento básico, para um asfalto melhor, enfim, para um serviço, serviço de qualidade para a população. Então, é uma vergonha e é lamentável a gente conseguir ver. Eu ainda falo o seguinte, e por que não levaram segurança daqui, já que é mais barato? Porque se paga esse valor todo, bota dentro do avião... Exato. Provavelmente, assim, ele já... a diária. Isso, a diária da segurança. Com certeza uma passagem pro exterior é mais barato do que 50 mil. Não, você pagar o salário do segurança, você pagar a passagem dele, a estadia, sairia bem mais barato que essa diária. Olha só, gente, é um assunto que não está na pauta aqui, mas a pessoa que foi eleita lá no México, a presidente, que é a primeira mulher a ser eleita presidente no México, tem uma frase dela que é interessante. A gente vai aprofundar isso no decorrer da semana, que ela disse o seguinte, que uma das pautas dela é fazer com que os ministros sejam eleitos pelo povo. Lembra disso? Lembra disso, Janaína? Uhum. Então, eu acho que isso daí, não sei se no Brasil isso funcionaria, mas ela chegou com essa pauta lá. Ela chegou e disse, olha, das coisas que eu vou mudar por aqui é que os ministros do México, né, da Suprema Corte deles, sejam eleitos pelo povo. Eu volto a pensar sobre a questão da eleição. Eu acredito que para você se tornar ministro do STF, na minha opinião, eu não deixaria só a eleição, porque ainda assim
haveria influência política dentro desse processo. Eu faria histórico dentro do magistério, eu faria eleição e ainda um concurso, por exemplo, quais foram... vamos fazer um concurso dentro dos magistrados para tentar fazer... Não, eu não faria somente a eleição ou não seria uma indicação política. A gente faria ali uma série de observações, né? Para que você chegue a ser uma Suprema Corte de um país, por exemplo, como o Brasil e como todos os outros, como todos os outros países. Muito bem. Estou testando todo mundo aqui. Olha, viu? Eu posso dizer assim, eu não entenderia como funcionaria isso. Né? É muito fácil você dizer, muito demagogo, você chegar e falar, olha... Vou fazer eleição. Vou fazer uma eleição. Agora, como é que tu vai definir quem vai poder se candidatar? Entendeu? Será que, para o Ministério da Cultura, para o Ministério da Economia, quais as diferenças que precisam ter? Que são óbvias, né? E assim, então, eu não vejo como funcionaria essa questão de ter eleição. É muito bonito. É a mesma coisa que, por exemplo, vou botar aqui o Camboja. O Camboja, quando a esquerda assumiu no Camboja, o líder do Khmer Vermelho, ele falou assim, não, a gente vai fazer um socialismo rural. Vou pegar todos os meus profissionais de ensino superior e vou botar eles para plantar, para colher frutas, esse negócio todo, na agricultura, no agro. O que aconteceu? A gente sabe o que aconteceu. Essas pessoas não foram treinadas para isso. E o que ocorreu? A produtividade do agro deles diminuiu e ocorreu fome. Milhões de pessoas morreram. É a mesma ideia, que aparentemente é boa, mas na prática não funciona. Mas eu estava falando sobre STF, sobre o que ela eleição falou dentro dos magistrados, não para os ministros. Não, é porque tu falou dos ministros, né? Eu não tava... Né? Falei ministros da Suprema Corte dela. Da Suprema, não, isso aí entendeu? Da Suprema Corte. Agora sim, para fechar esse assunto, melhor deixar para lá, porque a gente não tem essa maturidade toda ainda no país, né? Então... Como bem frisou a Janaína aqui. Se até as eleições dos políticos, a gente não está dando parâmetros para confiar. Não dá, geral. Então... Mas seria a melhor via era realmente acontecer isso, porque a separação dos poderes, ela deveria, cada poder, ele tem a sua autonomia. Só que a partir do momento que eu preciso da indicação política para ele sentar na cadeira de um ministro para exercer uma função no judiciário... Então, aí eu já não vejo a tal da separação dos poderes. Então, eu vejo literalmente a interferência do poder, um dentro do outro, principalmente do legislativo, né, que envolve a questão do político. É a chamada transversalação, né? A questão política, da representação, da indicação dos ministros para sentar numa cadeira onde eles vão exercer uma função ali no judiciário. Então, eu acredito que não existem essas barreiras quando a gente diz que existe separação entre os três poderes. E não é assim que acontece. Vamos lá, são 11 horas mais 16 minutos. Antes do intervalo comercial, tem mais uma aqui. Olha, uma magistrada amazonense passa a atuar como juiz auxiliar da presidência do TSE. Rafaela, começo com você. A juíza amazonense, né, Andréa Jane de Medeiros, foi designada para compor isso como juíza auxiliar. E ela foi indicada pela própria Carmen Lúcia. André é de Parintins, parece mesmo, da família Medeiros de Parintins. Ela foi indicada, que não é da né, minha, não é da minha. Ela foi indicada pela Carmen Lúcia. E aí a gente tem alguns questionamentos, né, sobre a atuação dela. Então a gente consegue perceber que ela tem uma atuação muito forte em alguns movimentos, tem né? a foto em relação aos indígenas. Ela até fez alguns feitos aqui com os indígenas muito legais, onde ela levou, né, a possibilidade de eles votarem, tudo. Mas isso a gente mostra que ela é bem forte na atuação um exemplo, ela recebeu aqui um prêmio, Prêmio Igualdade de Gênero do Poder Judiciário Auri Moura Costa. Então, a gente também levanta uma questão sobre a vertente ideológica dessa juíza, né? A gente vê que ela tem um papel... Meu Deus do céu, olha o perigo que eu tô falando aqui. Mas
ela mostra que ela tem uma atuação bem forte, né, em relação às bandeiras, como os indígenas. Como indígenas e mulheres. Igualdade, né? de gênero, e ela foi uma indicação da Carmen Lúcia, então vamos ver aí como de fato vai ser a atuação dela dentro da representatividade do TSE aqui no estado do Amazonas, que eu espero que seja independentemente da bandeira ideológica que ela possivelmente possa carregar. Olha, eu conheço a doutora Andréia, né? Da família Medeiros, a irmã da Lene Medeiros, que também foi secretária do Estado. Foi, né? da Amazonas Tour. Isso, da Amazonas Tour, no início do governo do Wilson, né? Sim. No primeiro mandato. É da família Medeiros, é de uma família ligada ali à cultura parintinense, né? Do caprichoso, enfim. E eu sei da atuação dela, ela é bem firme. Vamos ver o que vai acontecer. Queria ouvir você, Janaína. A gente... eu fico feliz de ter uma mulher amazonense lá na Suprema Corte, ainda como auxiliar, e desejar que a gente fortaleça essa democracia, né? A gente tem sofrido um bocado aí com o posicionamento do STF de uma forma geral. O Alexandre de Moraes tem sido muito criticado por todos, e essa questão da liberdade de imprensa, e a gente tem que reforçar que ideologias não devem ser levadas para o judiciário, principalmente para a Suprema Corte do nosso país. Então, é refletir sobre isso e desejar boa sorte e sucesso, e que a gente tenha, de fato, a democracia fortalecida agora com a Carmen Lúcia lá na presidência da STF. Muito bem. Pablo, para fechar, gostaria de ouvi-lo aí, o Pablo, que não é o Bittar. O Bittar, né? E nem é o cantor. Nem o Escobar. Nem o Escobar e nem o cantor. Só queria o dinheiro dele. Assim, é sempre bom ter uma magistrada amazonense, né? Numa alta corte, em Brasília, no caso aqui, né? E assim, a gente espera que ela foi chamada claramente porque ela defende pautas ideológicas da esquerda, tudo bem. A gente espera que a atuação dela seja neutra, de acordo com a lei e a Constituição. O que preconiza a lei, né? Justamente. Claro. A gente sabe que o STF ali, eles estão sendo muito ideológicos em suas decisões, estão sendo enviesados, né? Então, espero que a atuação dela seja neutra, seja jurídica, seja constitucional. Você está acompanhando o nosso Poder e Opinião. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segura aí. Não, eu dei uma aliviada aqui, porque eu conheço a Andréia. Ela é muito firme. Eu dei uma aliviada. Eu conheço a Andréia há muito tempo. Ela é irmã da Lene. Tem a... e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso Poder e Opinião, quando são 11 horas mais 22 minutos, pelo canal 38.1, na nossa RND TV e também na RZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo. Olha só, a minha pauta agora, nossa pauta agora do Poder e Opinião, o vereador Raif Matos, né, que já foi ex-cantor de boi, né, era ligado ao Caprichoso, enfim, um artista local, elegeu-se vereador, converteu-se, e ele diz o seguinte, ele critica o bloco sobre crianças trans na parada LGBT+. Eu gostaria de começar aqui com, vou escolher aqui, Janaína, quero ouvir a Janaína primeiro sobre esse assunto, né? Tô bacana hoje. Porque eu tomei um susto ainda há pouco aqui que você derrubou. Vamos lá. Janaína. Vamos lá. Primeiro, eu não concordo, eu não aprovo. O lugar de criança é em lugares seguros. Lugar de criança não é em festa, não é... Eu respeito plenamente a parada LGBTQIA+, e todas as outras letras, mas criança não tem que estar em lugar de adulto. Eu não levo, e não levarei minha filha para lugares em que eu não entenda que seja para brincadeiras, para crianças, sabe? Onde os pais deveriam refletir sobre isso. Veja bem que crianças trans existem e devem ser amadas, devem ser cuidadas, devem ser entendidas, levadas, inclusive, como todos nós, levados a psicólogos, a tratamentos, porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda não está tão preparada para isso. Porém, entretanto, todavia, criança não tem que estar em lugar de adulto, não tem que estar numa parada LGBT, porque não é um lugar, não é um ambiente seguro, não é um ambiente que favorece e fortalece a identidade dela. Inclusive, fortalece a promiscuidade, ainda falo isso, dentro da criança, dentro de um ambiente que não é e não deveria ser dela. Essa é a minha opinião em relação a isso. O que o Raif defende, independente do que ele viveu na vida dele, sobre crianças trans estarem lá, eu concordo que não deveria. Lugar de criança é lugar seguro, lugar com os seus responsáveis lá, sendo amadas e não sendo colocadas à prova, por exemplo, numa parada dessa e à exposição, de forma nenhuma. Muito bem. Rafaela? Bom, essa tentativa do Raif em relação a proibir, né, a entrada de menores em certos tipos de eventos surgiu quando teve aquele show de uma moça aqui em Manaus que ele não queria que fosse permitida a entrada de menores, a Pipoquinha. Sim. Ele começou a militância dele quando foi esse evento e ele lutou muito para que não fosse permitida a entrada de menores a começar desse evento que teve em Manaus, né, da MC Pipoquinha. Por motivos que a gente sabe como é que funcionava o show dela, por inúmeros vídeos que a gente via na rede social. E aí, só que esse projeto dele foi retirado da pauta, né? Então, quando volta esse fato da parada gay, né, do movimento LGBT, ele traz de novo essa pauta dizendo que não é permitido, não deveria, né, crianças estarem dentro desse evento. E isso não é só nesse evento em específico. Menores de idade precisam ter seus limites em quais lugares deve estar. Isso funciona em qualquer show, isso funciona em qualquer tipo de evento e que deve ter um rigor sobre isso. Né? Então, assim, muito me assusta quando eles levantam essa bandeira, crianças trans existem. Então, assim, acredito que eles podem levantar a pauta ali defendendo os direitos deles, não incluindo ali as crianças, que nem naquele evento deveriam estar presentes. Então, assim, a gente não está discutindo sobre a escolha de cada pessoa. A gente não está discutindo aqui sobre o que eu acho certo
ou errado. A gente está falando aqui sobre o que nós achamos certo ou errado sobre as crianças. Então, que elas não deveriam estar nesse tipo de evento e muito menos estar levantando essa pauta de crianças trans existem, até porque se tem alguma pauta para ser levantada e que eles estejam pleiteando respeito, seja por eles mesmos, que já são adultos, já sabem as decisões que estão tomando e o que vai acontecer, isso aí cabe a responsabilidade deles e não as crianças que ainda estão em formação do seu caráter, do seu psique ali, né? Então, não tem maturidade para ver algumas coisas, principalmente em show, em movimento, em passeatas, tudo. Então, isso precisa ser resguardado, sim. Muito bem. Pablo. Olha, eu não vou nem entrar nessa questão de qual letra do alfabeto que é, se existem crianças trans, eu não vou nem falar disso. Eu vou falar do bom senso. Qual é o bom senso? Criança não pode estar num local que vai ter bebida, um show que vai ter nudez, vai ter coisas, como posso dizer assim, pornográficas, entendeu? E todo mundo já viu, pode ver aí, você procura em qualquer rede social, você vê como é que funciona a parada LGBTQIA+, é tanta letra que às vezes a gente esquece. E aquilo não é lugar de criança, eu não vou nem entrar no mérito se é trans, se não é trans, se crianças trans existem, não vou nem entrar nesse mérito. Pode ser heterossexual, homossexual, o que seja, assexual. Aquilo criança, não né? é lugar de criança e pronto, não importa qual que seja a letra do alfabeto. Entendeu? Criança, ela tem que estar num lugar que ela tem que brincar, um lugar lúdico, um lugar educacional, ela tem que aprender. Depois, quando ela for se desenvolver, e aí ela ter desenvolvimento suficiente para decidir as coisas, ela escolhe o que ela quiser, porque a gente vive num país livre ainda. Eu creio que ainda seja livre. Não tanto quanto a gente queira, né? Ainda é livre. Entendeu? Eu respeito muito bem, tenho muitos colegas, amigos, que não importa o que seja, o que eles pensam, mas eles são livres. E eu estou aqui para defender essa liberdade. Essa pauta ela é positiva, né? Eu endosso aqui as palavras da Janaína, quando diz que a criança ela não tem que estar nesses movimentos, né? Não importa ali quando ela está, se ela vem com esse pensamento e tal, mas criança tem que estar, em primeiro lugar, na escola. Primeiro lugar, né? Segundo lugar, com os pais. Terceiro lugar, sendo criança. Criança tem que ser criança. Aproveitar a infância, aproveitar os momentos de criança dela. Após os seus 18 anos, adulto, enfim, já com sua identidade, aí é uma outra história. Aí a gente passa para lá. Gente, mais uma pauta que envolve Parintins. Na semana passada, nós falamos aqui do abastecimento de água no município de Parintins, né? O prefeito Bigassi, ele vive lá um momento não muito feliz no município de Parintins, onde no final deste mês teremos o Festival Folclórico. Aí está o Bigassi, né? Agora você imagina, a ilha tomada por água, mas a água potável da ilha não é aconselhável, né? A água que se bebe lá, né? Dos poços artesianos que existem por lá. E aí existe uma briga muito grande nesse momento da Câmara Municipal de Parintins, que pode aprovar a CPI para investigar a crise no abastecimento de água do município. Gostaria que o Pablo, né, contextuasse para a gente aí rapidinho sobre essa história, porque a gente falou sobre isso semana passada aqui, sobre o abastecimento de água, um poço que foi interditado, né, e o festival está chegando. Como é que está essa situação? A Câmara Municipal de Parintins, ela deve ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a crise no abastecimento de água do município, após a divulgação de um relatório em dezembro de 2023, onde a FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em conjunto com a Companhia de Saneamento do Amazonas, a COSAMA, que 22 dos 26 poços que abastecem Parintins estão contaminados, ou seja, impróprios para o consumo. 22 dos 26? 22 dos 26. Ou seja, 90%. 90%. Ou seja, não tem água potável. Não tem água suficiente, água potável suficiente, e assim, durante o festival a gente sabe que a população da ilha
quase triplica, quadruplica. Entendeu? Então, assim, é uma emergência sanitária. Imagina, você ir para Parintins e chegar em casa, ficar doente, diarreia, vômito, começar a apresentar outras doenças. Ou mesmo no local, né? Porque, assim, são 3 dias. Normalmente, as pessoas chegam um pouco antes. E aí, dentro desses 3 dias, começar uma grande quantidade de pessoas ter uma epidemia de diarreia durante o festival. Como é que fica? Já houve, inclusive, casos, bem lá atrás, quando eu participava de uma outra emissora de televisão que fazia transmissão, inclusive o nosso querido Álvaro Corado também, houve, dentro da equipe que estava por lá naquela época, esse tipo de ação, esse tipo de problema com pessoas profissionais daquela época que tiveram problemas no chamado piripiri da história lá. O piripiri, né? O negócio foi complicado. Mas tem uma nota, e a Rafaela Torres estava ainda há pouco acompanhando, a gente estava conversando ali nos bastidores, tem uma nota que o governo soltou em relação a isso, né? Porque parece-me que, inclusive, o prefeito Bigacia, ele diz que não tem o apoio do governo e que está sozinho, e que não sei o que essa coisa toda. Rafaela. Bom, para a gente falando aqui, né, sobre a CPI, precisa de 1/3 dos votos. Então, significa que 5 dos 13 vereadores, né, precisam votar para que a CPI seja iniciada. Então, e a gente também vê que essa situação da água, ela já acontece há muito tempo, não é de agora. Então, isso aí já vem acontecendo. E a gente tem uma máxima que a gente percebe muito na questão da argumentação do Bigacia, que ele diz assim, quando tudo está bem, é a prefeitura. Quando algo acontece, é culpa do Estado. Então, esse tem sido o bordão do Bigacia. Só que aí a gente tem contra fatos, não há argumentos. Então, aqui a gente tem eu tenho um documento aqui de 4 páginas falando dos investimentos do governo do Estado, né, em Parintins. Mesmo sabendo que todo o investimento bilionário em relação à própria saúde de Parintins é feita pelo governo do Estado, mesmo o governo do Estado sabendo que vai ser gerido pela prefeitura. E que a prefeitura vai levar o mérito, e está tudo bem, porque o dever do Estado é esse. Independentemente de quem vai querer levar o mérito, o Estado está cumprindo a função dele. Então, uma situação é que o governador, ele tenta antecipar a solução antes do problema acontecer. Então, o Wilson Lima, ele faz dos desafios uma oportunidade. Então, os investimentos por parte da saúde feito pelo governador Wilson Lima no município de Parintins vai muito além da ausência de doença e vai muito além desse momento que eles estão enfrentando, né, sobre a contaminação da água. Então, isso aí são fatores sociais, econômicos, e eles prezam pela qualidade de vida. E é por isso que o governador lá em Parintins, ele implementou o Prato Cheio, o PELSE, o Prosamin, a melhoria da qualidade de água, né, através do Prosamin, e ele também está falando sobre saúde, porque se tudo isso não tiver ajustado, vai ter um reflexo na saúde daquelas pessoas que estão naquele município. Então, isso melhora a expectativa de vida e direitos de cidadania sendo entregues à população. Então, o Bigacia, ele tenta a todo custo botar o mérito para ele, ao invés de ele sentar com o governador e entrar num consenso para que o povo seja beneficiado. Isso não tem acontecido. E o povo está sofrendo com isso lá em Parintins, e isso é muito sério, porque como nós vimos de 26 poços, 22 estão contaminados. Como é que, menos de um mês, como é que isso vai ser resolvido para o grande festival que o mundo inteiro está olhando e que o mundo inteiro se mobiliza para chegar em Parintins para assistir esse espetáculo? Olha só, minha querida Janaína, esse é o 2º mandato do Bi, né? Ele vai fechar o mandato dele, são 8 anos aí, né? 2º mandato seguido. E se ele em 8 anos não conseguiu resolver esse problema de água, ele não vai conseguir agora, né, às vésperas do festival. Gostaria de te ouvir. Às vésperas do festival e às vésperas do término do mandato também, né? A verdade é que a população quer um serviço de qualidade, e a pergunta que não quer calar é: será que na casa do prefeito, na casa dos grandes senhores de Parintins, eles estão com problema na contaminação da água? É um questionamento que fica, porque a população é básico. A água potável é básico. Como que se vive sem água potável? 22
dos 26 estão contaminados. Isso é realmente lamentável. E a CPI, ela é uma das ferramentas que o povo tem para investigar. É fundamental que a gente utilize todas as ferramentas necessárias para entender por que o serviço básico, ninguém está pedindo nada além do que é direito e básico. Então, a ferramenta necessária para isso, se é a CPI, que ela seja instaurada e que a gente verifique o que realmente está acontecendo com a água de Parintins nas vésperas do nosso grande festival folclórico. Olha só, essa briga, né, lá em Parintins, ela vem se arrastando desde o ano passado, quando o prefeito Bigacia escolheu o seu pré-candidato a prefeito e o governador Wilson Lima escolheu a sua pré-candidata a prefeita. E aí existe agora esse confronto, né? Não, é tu que tem que fazer, eu que tenho que fazer, você faz, mas eu que não sei o que e tal. Mas como você bem frisou, Janaína, ninguém está pensando no povo. Ninguém está pensando no abastecimento de água saudável para a população. O cara pode ficar, segundo estudos, aí alguns dias sem se alimentar, mas sem água ele não consegue ficar algumas horas. Imagina essas crianças que estudam na rede municipal, que estão lá sendo, nesse momento, tendo que serem hidratadas e estão usando essa água, dos quais 22 poços estão contaminados. Eu espero, sinceramente, que a CPI resolva, aconteça, e que ela venha mostrar os culpados dessa história e os culpados sejam punidos e a história seja realmente resolvida e esclarecida. Eu vou para o intervalo e volto já. Informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Voltamos com Poder e Opinião, canal 38.1. A minha, sua RND TV, aqui é sobre gente, também na Rádio ZLZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo. São os destaques do nosso site O Poder, que todos os dias tem material bem importante, política, economia, do Brasil, do mundo e, sobretudo, do nosso estado. E hoje também do nosso município, por que não? Olha só, frase
do vereador, presidente da Câmara, Caio André. Ele disse o seguinte: a única coisa que mudou foi o peso do secretário. Disse assim o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Manaus, senhor Caio André, em debate sobre a reforma de feiras. Eu tenho o vídeo, eu gostaria que os senhores acompanhassem esse vídeo aí do presidente da Câmara, Caio André. Vossa Excelência trouxe a palavra correta, é surreal. É surreal ouvir o secretário, por mais de uma vez, dentro da feira, falando em politicagem, em aproveitamento político, enfim. A única coisa que mudou da primeira vez que o secretário foi à feira para hoje foi o peso dele. O resto, as promessas, as promessas às pessoas continuam as mesmas e nada foi feito pelo contrário. Houve depois disso um sinistro de alagação, depois um sinistro de incêndio. Nós, aqui nesta casa, aprovamos um auxílio para estes permissionários que tudo perderam, que acabou no dia 31 de maio. Olha só, meu querido Pablo, ele está se referindo ali à Feira do Santo Antônio, que continua numa situação precária, né? E fica ao lado da Câmara Municipal. Na frente Municipal. da Câmara Isso, Municipal. Justamente. Eles passam todo dia e olham, não sei se olham, né? Mas ali do lado tem a feira. E aí, só para dar um pouquinho do contexto, o que ele falou? Em 2021, em novembro, houve uma alagação da feira. E no dia seguinte, Renato Júnior, na época secretário de Feiras e Mercados, foi ao local e prometeu a reforma. 2021. Novembro de 2021. Ele falou, no máximo 50 dias estaria reformada a feira. Isso seria fruto de uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado. Aí, em dezembro de 2023, houve um incêndio na feira. Tá? Houve um incêndio na feira. E aí ele retornou e falou que até maio deste ano a feira estaria reformada. Eu quero... Só é passar lá, você confere. Só tem o tapume. Não fizeram absolutamente nada na feira. Então, assim, o que o Caio André está falando aí, eu discordo de falar do peso. Tem nada a ver essa questão do peso aí, né? Mas que a feira continua do jeito que estava. E, assim, é um espaço público, tem sua função ali, porque os feirantes têm sua renda. São permissionários que tem que ter o seu dinheirinho, né? Isso. E que não estão sendo usados, não está sendo usado ali, não está ganhando seu dinheiro, teve que se mudar para outro lugar, entendeu? Então, assim, eu creio que é uma crítica válida, tirando a parte lá do peso, que não tem nada a ver com o que acontece. Eu também, tirando a parte dessa questão de que emagreceu, deixou de emagrecer, teve muita gente que emagreceu, teve muito vereador que emagreceu. Né? Alguns engordaram. Outros fizeram regime, outros fizeram ali cirurgias, enfim. Isso não vem ao caso. Agora, o que vem ao caso mesmo, minha querida Rafaela, é as feiras nossas de cada dia, onde a gente gosta de estar ao final de semana, tomar um cafezinho, fazer nossas compras, estarem em condições como estão. Bom, quando a gente vê uma situação dessa, a gente já percebe que é algo que acontece em 2021, teve o incêndio em 2023, né? Teve uma promessa de que seria feita a reforma, foi aprovado um tipo de auxílio para aqueles permissionários que perderam tudo, né? E também o que acontece? Aconteceu um convênio por parte do governo do estado, juntamente com a prefeitura, para que isso viesse a ser resolvido. E não aconteceu. E detalhe, é uma feira que está ali do lado da Câmara Municipal. Então, assim, parece que eles estão fazendo isso de represália mesmo com os vereadores, né? Porque a grande parte da Câmara é oposição ao Davi e parece, assim, que querem que realmente os feirantes fiquem chateados e cobrem dos vereadores. Mas o que acontece? É questão de prioridades. Porque
eu não vejo a mesma velocidade para resolver esse problema, que já passou do limite do prazo, já passou o tempo das pessoas receberem aquele auxílio, mas aquele parque gigantesco lá daqueles bichos enormes ali, os dinossauros, não sei o que, lá da Amazônia, tá de vento em polpa a construção, já estão finalizando, já estão pintando. E por que não tem essa mesma prioridade e agilidade para resolver uma feira onde pessoas ali precisam daquilo para gerar renda para dentro da sua casa, porque vendem os seus produtos, tudo. E por que não tem essa mesma importância? Mas para no dia do fato eles irem lá com toda aquela equipe de mídia e fazer aquele belíssimo vídeo para gerar comoção, como se eles fossem, não se preocupe, nós iremos resolver, até hoje não resolveram. Então eu acredito que a intenção das pessoas, elas são muito claras, né? E só não enxerga quem não quiser. Minha querida Janaína, você costuma também ir à feira no domingo? Eu gosto, na verdade, ali na Aparecida, quando eu vou à novena de Aparecida, aquela feira também na terça-feira, né? Itinerante, né? Sim. E às vezes eu ia em algumas dessas feiras itinerantes para comer aquele pastel e aquele caldo de cana gostoso. Muito legal, né? Mas essa questão aí desde 2021... Muito bem colocado pela Rafa e pelo Pablo. Foram várias visitas, várias promessas e, de fato, nada cumprido. Isso me faz lembrar algumas visitas às feiras que foram feitas, não só essa do Santo Antônio, mas que geram emprego e renda para a nossa população. E que, quer queira, quer não, o que é vendido ali é consumido. Nós precisamos, não só naquela feira, mas em todas as feiras da cidade de Manaus, olharmos com carinho para que a gente tenha um ambiente saudável para a venda de alimento. A gente não está vendendo roupa que vai ser lavado, depois a gente está vendendo alimento que a população, de uma forma geral, vai consumir. Então é importante esse olhar criterioso para as feiras e os ambientes públicos, de uma forma geral. A população quer ambientes públicos saudáveis para visitar, para levar sua família, não só no final de semana, mas durante a semana, para comprar ali o seu peixe, para comprar a sua farinha de tapioca, enfim. Então, falar dessa prioridade que a prefeitura precisa dar para essas feiras. E é isso. Olha, existe toda uma cadeia de complexos, né, que as feiras proporcionam para a população. Não só para quem está vendendo lá, para os permissionários, mas para as pessoas que têm o cinturão verde aqui na nossa região, que produzem a cebolinha, que produzem ali o cheiro agro, verde. De uma forma geral, o agro, o pequeno produtor. Pequeno produtor rural. Isso, ele leva o produto dele para vender nessas feiras. Então é importante que esse ambiente, como você falou, ele seja limpo, ele seja saudável, que é o nosso alimento de cada dia. Nós somos amazonenses. Eu já moro aqui há 40 anos, vai fazer, e eu me considero amazonense, e eu não consigo comer um peixe sem ter uma cebolinha de boa qualidade, um pimentão de boa qualidade, um tomate, né, uma pimenta de cheiro, um amorupi. Tudo isso é vendido nas nossas feiras. Eu vou continuar com esse assunto, porque um outro vereador fez uma denúncia agravante e diz o seguinte: olha só, o vereador denuncia agravante na falta de reforma de feiras em Manaus. O governo investiu milhões. Mais um vereador que se posiciona ali com a falta de reforma da feira de Santo Antônio, que está gerando uma insatisfação com todos os vereadores que estão ali do lado, né? O local de trabalho deles é ali do lado. Esse vereador é o Diogo Afonso. Tem a foto dele? Tem, vereador Diogo Afonso. Eu vou começar com o Pablo. O Pablo tem... Tá aí, por mais um tema que esta casa debate desde o início dessa legislatura. E falar após o vereador William Alemão também, que tanto debateu esse tema, essa realidade foi uma realidade de todas as feiras. Porém, tem um agravante pelo volume de recursos que o governo do estado do Amazonas conveniou em mais de 8 convênios, totalizando 24.800.000 reais, com a contrapartida mínima da prefeitura de 497 mil reais, que é exatamente ao encontro daquela fala que o prefeito uma vez
virou para o vice-governador e falou, a prefeitura entrou com... Só voltou a falar com a bunda. Eu peço desculpas aí aos nossos telespectadores, né, aos nossos ouvintes, internautas. Muitas vezes os vereadores, eles ultrapassam o limite, né? Eu acho que esse não é o local certo para certas palavras, meu querido Pablo. Justamente, né? Falou durante uma transmissão da própria Câmara, né? Mas tudo bem. A realidade é que quase 25 milhões, né, em convênios foram dados do governo do estado para a prefeitura. E a prefeitura entrou com 500 mil só. Ou seja, não há desculpa para dizer por que a gente começou falando só da Feira do Santo Antônio. Mas existem todas as outras feiras, nas várias regiões aqui da cidade. 25 milhões, a prefeitura entrou com 500 mil e nenhuma delas foi reformada. Alguma feira foi reformada? Não tenho conhecimento, né? E infelizmente não. Se foi, né, eu peço aí ao secretário de feiras e... Do Parque 10, mas essa já faz um tempo que já foi faz reformada, né? É. Eu acredito que nem foi nessa administração, acho que ele continuou, né? Ele fez uma continuidade. Eu peço então, até aí que se tiver, desculpa, Paulo. Tudo bem. Se nós estivermos aqui falando alguma bobagem, que o secretário atual de feiras do município, que é o Vander, né? Parece que é Vander, eu não sei o nome dele, não estou lembrado aqui, que ele Você pode me corrigir. Pode vir aqui trazer, olha, foi feito então, tantas feiras, né? Tem uma cadeira aqui para o senhor sentar e a gente conversar bacana, sem problema. Então, não foi reformado, então não há desculpa, né? Não há desculpa para a Feira do Santo Antônio, que foi o início da nossa pauta aqui, continuar do jeito que está. E também vazou, na época, um vídeo do Davi Almeida, né? Até vazou ele rindo. O governo deu isso, a prefeitura não deu nada. Ele até soltou um palavrão e esse vídeo circulou à época, isso foi ano passado. E isso mostra que nos números que realmente o governo do estado destinou um número maior do que o que a prefeitura investiu e que de fato não aconteceu nada. Bom, assunto de feira encerrado, né? Bora, acabou. Vamos ver se a gente faz uma feira bacana no final de semana, né? Minha querida Janaína, um peixinho e tal. Vamos? Vamos. Né? Muito bem. Gente, na última semana a gente perdeu aí o ex-deputado federal Arthur Bisneto, filho do querido Arthur Neto, que já foi prefeito, ministro, enfim. A gente sabe da história política dele. E tem uma frase do Arthur para a gente fechar aqui hoje, na missa de 7º dia, né, do seu filho, Arthur Bisneto, que ele diz o seguinte: se eu era uma onça, agora serei um leão, em homenagem ao meu filho. A declaração foi do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto no vídeo. Uma perda que me fez confundir vida com morte. Meu filho é enterrado por mim, que parece uma quebra da ordem natural das coisas. E eu sinto que naquele momento eu estava morrendo junto com ele, porque eu preferiria estar no caixão e ele aqui fora. Seria mais natural. Mas se for o contrário, eu vou ficar aqui, pensei muito esses dias todos, cabeça erguida, cabeça levantada. Se eu era uma onça, agora vou ser um leão, em homenagem a ele. Olha, mais uma frase de impacto, né, do Arthur. Na partida do filho, ele disse: olha, meu filho foi embora, tá? Pode se preparar e me esperar que eu estou indo, enfim, essa coisa toda. E essa agora frase na missa de 7º dia, que ele disse: se eu era uma onça, agora sou um leão. Bem forte, né? São frases do Arthur, né, Pablo? Isso, inclusive eu estava lá, né? Eu fiz a cobertura lá na missa, né? Foi muito emocionante. No final da missa, né? Após a missa, houve o discurso dos irmãos, né? Do Bisneto. Muito emocionante. Todo mundo ficou muito emocionado. Teve um discurso também de um amigo do Bisneto. E no final, o último discurso foi o discurso do Arthur, muito emocionado, né? A gente viu que ele já se recompôs, né? Ele ficou muito triste com a perda do filho dele, que seria o sucessor, né? Sim. Ele, claramente, o Arthur seria o sucessor político dele,
assim como o pai o fez, né? O Arthur filho, né? O Arthur bisneto seria o sucessor do Arthur neto. Então, assim, foi uma perda muito grande para ele, uma perda muito grande para a nossa sociedade, né? E uma perda muito grande para a política local e nacional também. Sim. Ele tinha um discurso muito firme, o Arthur bisneto, né? Ele quando deputado federal, tinha um discurso muito ferrenho. Eu quero ouvir aqui a nossa querida Janaína também para a gente fechar, né? Essa pauta, fechar o programa de hoje com essa homenagem aí ao Arthur Neto, vamos falar assim, em homenagem ao seu filho Arthur bisneto. Bom, eu conheci o Arthurzinho na época de movimento estudantil, chamava ele de Arthurzinho, e hoje quem é conhecido como Arthurzinho é o filho dele, que também é um grande amigo do meu afilhado maravilhoso, Matheus. Me dói muito ver um jovem talentoso, do bem, o Arthur. Eu lembro dele sempre rindo, brincando, tinha um discurso muito firme. Eu sou muito amiga da Larissa também, a eterna mulher e esposa do nosso Arthurzinho. E eu aqui só tenho como prestar toda a minha solidariedade, o meu abraço, que Deus abençoe e conforte o nosso Arthurzão, o nosso eterno senador Arthur Neto, que queria e que via sempre no filho o sucessor. E desejar sorte e muito conforto no coração dos filhos. Filho nunca está preparado para enterrar um pai. E pai, menos ainda, para preparar para enterrar um filho. O Arthur, imagina, com mais de 70 e poucos anos, né? O Arthur, 75, eu acho, mais 75, ou menos. 75. Passar por esse drama, né? Um drama gigantesco, um jovem de 40 e poucos anos. Eu só desejo conforto no coração e que Deus abençoe a família do Arthur, que é necessário, vai ser preciso. Minha querida Rafaela, para fechar também, né? Semana passada a gente falou muito desse caso e foi bem triste tudo aqui, né? É muito triste ver, né, o pai nessa situação, como o Arthur Neto frisou muito. É muito triste quando viola a ordem natural das coisas. É difícil perder um pai e uma mãe, mas é o que você espera por conta da ordem natural que acontece. Sim, da vida, né? E eu acredito que o baque de um pai perder um filho é muito mais forte porque não espera. Não é o que é o natural, né? E nesse momento teve algumas pessoas que estiveram presentes, né? Como o ex-governador José Melo estava lá, o Wilker Barreto e também o vereador Rodrigo Guedes também estavam nesse momento. E pelo que eu vi, o que o Rodrigo Guedes postou, ele parecia ter uma boa amizade com o Arthur bisneto. E também mostrou estar sentindo bastante a ausência do amigo, né? Que eu acredito que também foi um dos incentivadores nessa trajetória política que o Rodrigo Guedes começou. Teve um pouco de incentivo da parte do bisneto. Mas é muito triste e me preocupa um pouco como é que o Arthur Neto vai lidar com essa ausência, né? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas não sabem lidar com isso e acabam, né, perdendo o sentido de viver. Mas eu espero que o Arthur Neto se restabeleça e tenha ali o suporte necessário, né, emocionalmente e psicologicamente para enfrentar essa fase difícil aí que iniciou na vida das pessoas que tanto amavam, né, o bisneto. Bom, a gente vai encerrando então o nosso Poder e Opinião. Obrigado, meu querido Pablo, né? A gente vai voltar amanhã. Pablo tem mais informação para amanhã. Obrigado, Janaína, que está aqui conosco. Gratidão, fiquem com Deus, pessoal. Obrigada por todos vocês que nos acompanharam hoje. Obrigado, Rafaela. Muito obrigada e amanhã estamos de volta. Valeu, gente. Obrigadão para todo mundo. A produção foi de Ariela Maiara. O master foi do nosso querido Anderson Nego Bom. Eu volto amanhã, às 7 da manhã, com o resumo 24 horas. Fiquem com Deus. Um grande abraço.